Do café, queridinho dos brasileiros, está virando o vilão da cesta básica. O preço está considerado salgado. Isabela Corrêa está ao vivo e vai contar um pouquinho mais para a gente. Isabela, o mais surpreendente é que o valor ainda pode seguir aumentando esse ano. Sei que você está conseguindo desfrutar, mas tem muita gente que não está nem conseguindo acompanhar, né, Isabela? Ô Lucas, para quem é madrugador como nós, ficar sem esse cafezinho aqui não tem como. E como você me perguntou sobre a expectativa para esse ano, já nesse mês de janeiro a gente pode ter um aumento de 20%. Então aqui, ó, esse café tá a preço de ouro. E para entender o motivo do aumento desse grão que é tão querido por todos nós brasileiros, eu convidei o professor Fabiano Dantas para nós conversarmos e até mesmo entender o motivo desse crescimento que já vem desde o ano passado. Professor, um ótimo dia para você e conta pra gente o que pode explicar esse crescimento do preço do café, que já estava caro no ano passado e para esse ano a expectativa não é muito boa. Bom dia. Na verdade há uma soma de fatores, né? A demanda continua alta, como a gente sempre sabe, né? O brasileiro gosta mesmo do café. Nós tivemos uma queda na produção, uma produção abaixo do esperado. Tem a questão do dólar. A queda da produção não aconteceu só aqui, aconteceu no Vietnã também, que é o segundo maior produtor de café no mundo. Então essa soma de fatores leva a um preço mais alto do café. E a gente conversava antes de entrar ao vivo, enquanto a gente tomava esse cafezinho, que realmente é um cafezinho um pouco mais salgado no preço, professor, que as condições climáticas também acabaram interferindo e até mesmo o impacto do dólar. Sim, as condições climáticas elas afetam a produção. Então a produção no Brasil foi menor do que o esperado. Espera-se uma queda na produção esse ano também, então por isso a questão de esperar que continuemos tendo o aumento no preço do café. E o dólar, ele agora deu uma aliviada, mas ele acaba impactando por quê? Porque o café é um produto exportável. Então, mesmo que a gente tenha produção grande aqui, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, ainda assim o preço é impactado pelo dólar, porque ele pode ser exportado e como ele é vendido no mercado externo, então ele é cotado em dólar. E assim, gente, há uma pesquisa divulgada também agora nesse ano, com esse aumento dos preços, que o brasileiro toma em média mais de 1.400 xícaras como esta por ano. Eu confesso que até tenho dúvida se eu tomo mais do que isso, porque eu não fico sem café. Acredito que o professor também não fica sem, né? Porque é professor universitário, economista, pai e realmente a jornada ela é muito puxada. Professor, há uma variação também do tipo do café. Aqui a gente tem um tipo café em grão, mas tem também o café em pó. Para essa variação também pode ter uma diferença do preço a ser cobrado? Na verdade, nós temos variedades diferentes do grão. Então, a gente tem duas variedades que são as mais comuns, que é o café arábica e o café robusta ou conilon. A variedade conilon ela é um pouquinho mais barata. E a produção existe aqui no Brasil, mas o maior produtor é o Vietnã. A arábica, o Brasil é o maior produtor e é o grão mais caro. Então, esse café moído que a gente toma, o comum, ele normalmente é uma mistura entre esses dois. Alguns cafés, né, alguns desses pós, eles são 100% arábica, mas a maioria é uma mistura desses dois. E aí até se estuda mudar um pouco essa mistura para ajustar na questão do preço. Porque como o robusto ele é um pouquinho mais barato, você consegue ajustar um pouco o preço. As indústrias fazem isso, né, para ajustar um pouco o preço. Mas há um limite, há uma regulação para não poder enganar o consumidor, né? Porque o gosto final muda também um pouquinho. E assim, ó, até mesmo a expectativa para esse ano é que as pessoas possam mudar um pouquinho o seu estilo de café. Ou seja, ir para aquele café solúvel, que ele é mais em conta, não é tão saboroso assim como o café passado, mas pode ser uma opção para economizar. Porque a gente fala, né, agora início de ano, é IPTU, IPVA, rematrícula, material escolar, e o café é mais caro, aí é difícil aguentar. Professor, para a gente finalizar, a gente consegue ter uma perspectiva de um alívio nesses preços ou o ano de 2025 vai ser mais puxado que nem no ano passado? A princípio, a gente continua tendo uma tendência de alta. Há uma previsão de queda na produção de 4,4% na produção total. E o arábica, que é o principal grão, né, que é o mais consumido,
e é o mais caro, ele tem uma expectativa de queda de 12% na produção. O estado de Minas é o estado que maior produtor do grão arábica e ele tem uma previsão de 12% na queda de produção. Então, assim, dá para se esperar que a gente tenha uma tendência de alta ainda, infelizmente. Ai, gente, aguenta, né? Professor, muito obrigada pela nossa conversa, por passar todas as informações. Te convido a tomar teu cafezinho agora, tá? Por cortesia da casa. E assim, nós estamos aqui em uma padaria, né, gente? Eu conversei com o dono dela e ele me disse que o café aqui é um dos cargos-chefes da casa. E ele já precisou fazer o aumento do preço. Ele teve um repasse aí de 10% de crescimento no valor em comparação ao ano passado. Só que para ele o custo ainda está muito mais alto. Eles preferiram segurar um pouquinho esse acréscimo do valor total para, claro, manter o cliente. Mas com certeza, nunca esteve tão caro tomar esse delicioso cafezinho. Gente, eu desejo a todos um ótimo final de semana, tá? Um bom café para vocês e segunda-feira a gente está de volta com mais informações e também com mais café. Vai aproveitar, Isabela, porque com esse preço não dá para deixar esfriar o cafezinho. Aproveite e, aliás, essa mesa caprichosa que montaram aí em Joinville, né? Que delícia. Inspiradora, né? Deu fome. Deu fome.